Amados irmãos, boa noite. Sejam imensamente bem-vindos. Admirada de ver vocês aqui, na medida em que hoje é um dia de feriado e sempre me preocupo de o pessoal achar que hoje estamos fechados, mas nós sempre lembramos, nós nunca fechamos nos feriados considerados de menor envergadura. Então, muito feliz de estarmos todos aqui falando, dando continuidade a esse assunto tão palpitante que é o das relações afetivas. A mensagem de abertura de hoje me fez lembrar que talvez seja interessante a gente fazer uma palestra sobre alguns aspectos das relações e certamente o ciúme é uma das dificílimas questões. Eu não vou tocar nesse assunto hoje, mas os mentores me acabaram de me dar uma ideia para a minha próxima palestra. Muito bem. Conta a história de que dois amigos se encontraram, um era o Renato, o outro era o Rubinato, um nome bastante incomum. E o Rubinato ganhou na cena, foi sorteado na loteria e foi lá contar para o Renato. Falou assim, olha, foi sorteado. E o Renato, bastante surpreso com a falta de euforia do Rubinato, falou assim, nossa, se fosse eu estaria dando pulos. Não, mas eu, claro que estou contente, mas a minha fortuna verdadeira está em minha casa. Minha esposa Esmeralda, ela é realmente a minha joia preciosa, minha fortuna preciosa, minha gema preciosa, como o próprio nome dela diz. Nossa, mas que maravilha com esse ponto de vista, depois de tantos anos de casado, é assim que você realmente a vê até mais importante do que a própria Mega Sena? Assim, certamente. Ela é minha verdadeira riqueza, porque, como você sabe, eu sou espírita. E a minha noção da vida é espiritual no sentido de evolução, e ela me exige benevolência, indulgência, perdão, paciência e muita perseverança. Eu sei que essas são as verdadeiras riquezas da alma. Aí o Renato olha bem para o Rubinato, que era amigo comum do casal, e vira para o Rubinato e fala assim, pois é, então eu acho que vocês dois ganharam na loteria. Como assim? Assim, como você sabe, a Esmeralda e minha esposa são muito amigos e eu já ouvi muitas conversas delas duas. E desculpe, meu amigo, você está se referindo à sua esposa como sendo alguém que lhe exige tanta indulgência e tanta benevolência, mas ela constantemente diz que você é um marido extremamente difícil? Ele, surpreso, e disse, é mesmo? Assim, mas olha, pensa bem, vocês realmente os dois ganharam na loteria. Ela, como Esmeralda, sua gema preciosa, está nas suas mãos, de você transformar essa gema numa algema, ou melhor, algema? Não, algema, pois é, você é um rubi. Veja o seu nome, você já nasceu iluminado, Rubinato, casou-se com a Esmeralda, está chamando a sua Esmeralda de algema, mas ela é uma gema preciosa, você é outra. O importante é que vocês transformem a relação de vocês em gemas preciosas de amor, no sentido de vocês se tornarem almas gêmeas, não almas gemidas. A decisão está nas suas mãos e na dela também. E fica aí, realmente, não é? Quantas as relações são que nós achamos que o companheiro que é o difícil, sem nós supormos, é a nossa companheira que nos vê dessa forma. E realmente as relações são complexas, embora muito belas, e nos exigem muita sabedoria. É uma ciência, a arte de conviver, daí a importância de nós aprendermos com aqueles que já estudaram a ciência da convivência, quais são as principais dicas na convivência, sobretudo no início das relações,
na medida em que as pessoas têm altíssimas expectativas no início dos seus casamentos, dos seus matrimônios, na decisão de viverem juntos, enfim. Então, aqui fica aí a referência dos nossos estudos, como nós comentamos a semana passada, e a questão... um dia eu vou para o céu, porque um dia eu vou para o céu, porque toda vez que eu subo aqui para dar palestra, eu preciso que vocês apagarem a luz, não é? Do outro lado. Eu não sei, eu realmente, eu não sei. Qual o problema? Agradeço. Gente, eu acho que o público se cansa de eu pedir para vocês. Não, também não é para apagar o pódio. Não, o pódio deixa quieto, é iluminado mesmo. Sabe por quê? Porque senão não tem gravação para aqueles que querem assistir a gemessão das almas depois. Muito bem, amor perfeito, quem não busca a pessoa ideal? Na realidade, brincadeira, gente, você sabe que eu amo vocês, vai ser sou bem esquecido, mas tudo bem. A verdade é que através dos tempos, se a gente for pensar bem, a busca do parceiro ideal tem sobreposto realmente a busca da fortuna, do poder e da fama através dos tempos. Isso é algo que é interessante, porque afinal de contas nós nos fomos criados juntos. E daí vem a grande pergunta: por que essa necessidade indefinível do outro? Não é? E nos diz aí a própria sociologia, a própria psicologia, nós somos seres gregários, somos seres sociais e buscamos o outro para diversos níveis de relacionamento, seja o relacionamento fraternal, através da amizade, o amor romântico, os relacionamentos que vão além dos amores românticos, enfim, nós buscamos o outro, sim. A necessidade do outro é tão real que os mentores se referem ao fato de que essa igualdade relativa, numérica entre os sexos na Terra é, de fato, um indício da possível proporção em que eles se devem unir. Essa foi uma pergunta que Kardec fez aos mentores e a resposta é bastante objetiva e simples. Tudo tem um fim na natureza, então a igualdade aproximada não vem ao acaso. Eu mostrei para vocês algumas pesquisas da semana passada, só vou trazer duas, e é bastante interessante a gente notar aqui. Mesmo as pessoas que moram juntos, que coabitam, e aquelas que são legalmente casados, tanto um grupo de pessoas como o outro, em altíssima proporção, ainda acreditam que o casamento é uma medida de estabilidade para a sociedade, e à medida em que as leis das sociedades humanas vão evoluindo, como no Brasil, não é? Mesmo a coabitação já é regida no Brasil por leis bastante saudáveis e de proteção aos parceiros. E nós lembramos na semana passada que nós não estamos nos referindo à proteção ao parceiro necessariamente no caso de separações difíceis e dolorosas referentes a parte material, mas assim de coisas dramáticas, tipo um exemplo clássico: o seu parceiro está no hospital e você não pode dar o menor impacto, ou melhor, você não pode dar a menor opinião que dê impacto ao tratamento da pessoa que você ama. Aqui nos Estados Unidos as leis são regidas, só protegem as pessoas que são legalmente casadas. Então, se vocês estão chegando aqui nos Estados Unidos e estão procurando um parceiro, todo mundo procura uma coisa verde, está casado mesmo, então isso não é problema para ninguém aqui. Então, a grande maioria, não é? O casamento, no caso das relações internacionais, são passaportes de cidadania também. E muitos ficam, né? Muitos ficam, o que é muito bom. Outro fato curioso que nós trouxemos a semana passada, que apesar do divórcio ser ainda bastante alto, apesar de ter diminuído, não é? Antes era mais de 50%.
Hoje nós estamos... Primeiro houve um declínio, depois um pequeno aumento, e o aumento que houve ainda é abaixo da taxa de divórcio anterior. Interessante nós notarmos essa tendência na sociedade atual. Então, nós temos aqui, em termos gerais, a proporção do divórcio é em torno de 41% e não de 51%. Então, ninguém pode dizer que a maioria dos casamentos dão em divórcio necessariamente hoje em dia. Mas a maioria das pessoas ainda se casam pela primeira vez, em coisa de 60%. E a gente vê que os que se casaram, como sendo o parceiro, o marido ou a mulher, sendo o primeiro casamento, essas pessoas, mesmo se divorciando, se casam de novo. Interessante, né? Muito interessante. A busca, né? A busca da convivência, a busca do outro. E aqui também uma pesquisa que eu também trouxe para vocês na semana passada, muito linda, muito bonita, não importa se você é casado ou se você coabita, tanto um como o outro acha que o principal motivo das pessoas se unirem é o amor. Século XXI. Principal motivo, as pessoas reconhecem que, de fato, é o amor. E aqui nós vamos a visão espírita, que é o objetivo do nosso encontro, porque a visão é riquíssima. Eu acho que, achamos nós, que não existe nenhuma explicação plausível nas religiões ou filosofias do mundo que nos tragam entendimento das relações como o Espiritismo traz. Então, nós vamos aí, não é? Kardec, se referindo à questão do casamento em si, das relações humanas, pergunta, né? O casamento o que vai acontecer, né, se o casamento for abolido? Não é? Afinal de contas, é um dos primeiros atos ou melhor, isso é a resposta, porque o Kardec pergunta aos mentores, e se o casamento for abolido? E os mentores nos respondem que o casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade, olha só. A boa vontade de um para com o outro, em coisas simples, até no compartilhamento das tarefas domésticas, que os homens têm tanto amor e tanta boa vontade com as mulheres. Eu, sinceramente, eu sou muito orgulhosa dos homens, porque eles estão tão mais na frente que a gente. Eles se oferecem para levar o lixo lá fora, eles nunca precisam que nós peçamos, não é? Eles veem lá uma pia cheia de louça, eles são, meu amor, vai você assistir um pouquinho de televisão, vai lá na internet, eu cuido disso aqui sem problema, não é? O cachorrinho, eu não pode deixar que eu ando o cachorrinho hoje. Os filhos na escola, pode deixar que eu vou buscar, eles são lindos. A lavanderia, nossa, tá cheio de coisa para lavar. Você trabalhou muito essa semana, deixa que eu faço. Nossa, eu nunca vi, os homens são tão elevados, tão adiantados que, olha, mulheres, vamos tratar os nossos amados com muito amor e respeito e admiração, porque eles merecem. Então, nos diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, mas veja, meninas, não reclamem, desculpe, não reclamem. A mulher reclama que o homem não faz nada, mas vocês não entendem, a cabeça do homem é diferente. Você não pode dizer para o menino, olha, dá para você levar o lixo lá, amanhã é dia de lixo, dá para você levar lá para o curb, lixo? Ele vai responder para você, vou, claro, sem problemas, amor. Love. E passa 1 hora, passa 2, tá começando a anoitecer. Ele vai ficar cansado, você provavelmente já sabe a rotina, ele vai começar a ver o jogo, ele vai esquecer. Você não se conforma. Aí você vai lá, mas você não disse que ia levar o... Primeiro você vai sempre gentil, né? Claro, sempre gentil, nunca irritado, tudo mais. Então, chega lá, você disse que ia levar o lixo lá para fora, mas eu disse. E eu vou. Ele só não te disse quando. Esse que é o problema. Você quer pedir alguma coisa para o ser do seu sexo oposto? Você tem que perguntar, daria para você levar o lixo agora? Agora? Não, agora eu não posso.
Pelo menos você tem a resposta. Então você não pode dizer para o menino, olha, você não me dá atenção, você é um folgado, não adianta. Você tem que pedir coisas específicas, eles não entendem. Você fala, não, eles têm algum traumatismo cerebral? Não, o cérebro deles realmente é diferente do seu. Realmente diferente do seu. Eu faço sempre essa brincadeira, mas quando vem esses assuntos, eu sempre faço esse comentário, porque, gente, tá aí um dos principais motivos de discussão em família, e começa nessa rusga, nessa coisinha do dia a dia, sobretudo no primeiro, segundo ano do casamento, onde as pessoas realmente são inexperientes. Precisa ler. Sabe aquele livro de 300 anos atrás, O Homem de Vênus, não, O Homem é de Marte, Mulher de Vênus? Tá ali, aquilo é leitura obrigatória dos casais. Leitura obrigatória. Você precisa aprender como o outro pensa, como a mulher pensa, como o homem pensa. Outro exemplo clássico, a mulher está muito chateada. Qual é a primeira coisa que ela faz? O que a mulher faz quando ela está muito chateada? Ela quer falar sobre o assunto. O homem é um urso. Ele quer ir para a caverna. Deixa ele na caverna. Ele só vai sair de lá. Um ursinho, gente, vocês estão entendendo? É um urso de amor que eu estou me referindo. Mas, brincadeiras à parte, o homem quer se isolar. É da personalidade deles, é a reação deles. Como um animal ferido, ele só vai sair do silêncio dele, da quietude dele, vai sair da caverna quando ele estiver curado. E você não pode ficar em pânico. Ai, o que eu fiz? Qual o problema está comigo? Deixa ele em paz. Depois vocês conversam, quando ele estiver melhor. Ai, mas demora muito. Demora, é o jeito. Às vezes demora 1, 2, 3 dias. Passou de 3 dias, você pode começar a ficar preocupado, mas normalmente é uma média de 3. Não é? Mas a gente precisa aprender como o outro reage. Porque senão fica difícil. Aí o relacionamento começa a desgastar por bobagens. Mas bobagens do dia a dia, mas importantíssimas. Não é? Então a gente precisa saber como é que o outro reage. Enfim. Nos diz Emmanuel, o casamento ou união permanente de dois seres implica em regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Se existe um dever entre dois parceiros, é esse, da assistência mútua. Imagine você chegando em casa, se dispondo a auxiliar, se dispondo a assistir, sendo mais gentil, sendo mais preocupado com o bem-estar dele e você mais preocupada com o bem-estar dela. Os parceiros se tenham o cuidado de se tratarem com gentileza e educação. Gente, educação não é só para os estranhos. A falta de educação em casa, a grosseria, ela desgasta o relacionamento entre cônjuges, entre parceiros, entre pais e filhos. Não dá. Ah, mas eu estou irritado, a vida está difícil, eu estou estressado. Gente, de vez em quando a gente pode até deixar escapar porque não aguentou, porque realmente nós estamos descontrolados. Mas isso não pode ser o nosso dia a dia. E dá para controlar. Se você é estabanado, se você é normalmente um mandão em casa ou uma mandona, procure pedir para o companheiro um feedback. Quando eu estiver falando, dando uma de mandona com você, me fale. Você fala, Lívia, nunca que eu vou dar essa para ele. Não, mas o rapaz, peça para a menina. Mas quando eu estiver muito autoritário, quando estiver grosseiro, me avise. Talvez eu não esteja percebendo. Não é? Mas também não sei aquele não me toques, né? A mulher realmente tende a ser mais sensível. Mas é uma sensibilidade. Também nem 8, nem 80.
Então, cuidado com um com o outro. Muito bem, nos diz aí os mentores que na união conjugal existem duas leis divinas, que é o amor, é a lei do amor, e o amor e a lei das relações corporais. Porque sem ela não há procriação, sem ela não há continuidade da existência. Mas entre as duas, certamente o amor é a mais importante. E aí nós vemos, não é, que o planejamento reencarnatório é algo que ocorre antes da reencarnação. Pois é, você programou a pessoa com que você está vivendo hoje. Com exceção dos casos, dos casamentos, das relações acidentais, os casamentos, existem pessoas realmente pré-programadas por você e por mim no plano espiritual antes de nós reencarnarmos. E nós temos uma passagem super, super bonita no livro Nosso Lar, que é quando André Luiz vai conhecer Nosso Lar. Ele ficou várias semanas internado e é a primeira vez que ele vai andar no ônibus de Nosso Lar, no aerobus. E o companheiro, o enfermeiro que se tornou um amigo dele, o Lísias, vai levá-lo para conhecer o Nosso Lar. E levou o André para muitos lugares. E um dos lugares que o Lísias levou foi para um parque que fica ao lado do Rio Azul, que é chamado o Bosque das Águas. E aí Lísias comenta com o André: estamos aqui no Bosque das Águas, temos aqui uma das mais belas regiões de Nosso Lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vem tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências na Terra. Imagine você passeando no Bosque das Águas, com aquele traço que vi na sua casa hoje. Vocês estavam no Bosque das Águas, seja de Nosso Lar, ou seja de qualquer outra cidade espiritual, não é? A maioria dos relacionamentos de espíritos de um determinado grau evolutivo, que eu poderia dizer que somos nós hoje, nós realmente tivemos as nossas reencarnações pré-organizadas, pré-programadas por nós. A grande maioria de nós aqui presente não tem as suas relações impostas em função da nossa incapacidade de escolher, é porque nós perdemos a capacidade de escolher em função do nosso baixíssimo grau evolutivo, em função das terríveis escolhas que nós já tenhamos feito para a nossa vida, comprometendo a vida dos outros. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio, com certeza, mas a escolha é uma bênção, é um dom que Deus nos dá como espíritos livres, mas toda escolha tem as suas consequências e tem um limite de consequências, onde você invade terrivelmente a vida do outro ou de comunidades inteiras. É quando você perde temporariamente, é verdade, mas você perde o direito de escolher. Então, as reencarnações e as pessoas com quem você vai conviver são escolhidas para você. E quando essas escolhas vêm, elas nunca são boas. Aliás, a escolha é boa, as companhias é que não são as mais suaves, por responsabilidade sua e minha. Quando nós certamente já passamos por esse estágio evolutivo, imagino que a maioria de nós não esteja nele agora. Muito bem, continuando. Como estamos? Bem? Então vamos lá. No capítulo, isso aí no livro Consolador, um outro livro maravilhoso de perguntas e respostas, também pouco conhecido da comunidade espírita da nossa geração, o que nós precisamos tomar cuidado, porque existe
um tesouro de livros psicografados por Chico Xavier, que estão caindo no esquecimento, e o que nós estamos vendo é que espíritos muito elevados estão reencarnando, trazendo justamente a leitura dessas obras. Então nós temos, por exemplo, eu não vou citar o nome porque a gente não quer idolatrar palestrantes, mas tem um rapaz de 26 anos que se refere à obra de Emmanuel como se fosse ele reencarnado. Será ele? Não sei, talvez não, mas a idade bate, mas conhece profundamente a obra de Emmanuel. E um outro menino, o apelido dele é Menino, que tem que começou a fazer palestras com menos de 20 anos e é um dos palestrantes mais requisitados na atualidade no Brasil. Então, essas entidades estão reencarnando, trazendo essas obras que se fala, nossa, eu nunca nem ouvi falar. Pois é, o Consolador é uma delas. No capítulo das afeições terrenas, o casal, um errinho lá, o casar ou não casar, não tem erro nenhum, está fora da vontade dos seres humanos. Aí a questão, então, da organização das nossas vidas antes da reencarnação. E Emmanuel responde, o matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, no plano espiritual, antes da reencarnação dos espíritos. Seja por orientação dos mentores mais elevados que nós, quando a entidade não possui a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas antes de suas novas experiências no mundo. Então, alguém pode dizer que está com aquela relação por acaso? Sim ou não? Provavelmente não, mas existem sim, como nós vimos na semana passada, alguns casamentos sim acidentais. Muito bem, então razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos no quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo dos valores das missões que regeneram e santificam. Então, o que vocês acham? Casamento, de tudo que nós conversamos um pouquinho até agora, é karma? É destino? É livre-arbítrio? O que é? Os três, não é? Quando que ele vai ser karma? Quando tem que pagar os pecados é ótimo. Isso, as nossas reencarnações na idade medieval, a gente ainda traz, pagando meus pecados, não é? O que é o karma? São as pessoas a quem nós devemos muito amor ainda e com quem ainda temos muito o que aprender, não é? O destino é pré-programado, sim, no plano espiritual. Então tem esse destino significando a programação reencarnatória e existe o destino que pode ser tomado no sentido de dizer das decisões que você toma nessa própria vida. Então, você tem a sua programação, mas aqui, quando você reencarna, você pode escolher de um jeito ou de outro, de um lado ou de outro, certo? Tá claro isso? Alguém tem alguma dúvida? Tem o destino que a gente pré-programa e tem o destino que é resultado do nosso livre-arbítrio aqui. O livre-arbítrio lá, livre-arbítrio aqui, não deixa de ser destino. E nós é que fazemos esse destino. Você está feliz com o seu destino? Pergunta para a pessoa ao seu lado. Você está feliz com o seu destino? Pensa bem na resposta. Se você estiver do lado da sua mulher, do seu marido, seu cuidado com sua resposta. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos aí. A questão das almas gêmeas, não é? As almas que devem se unir. Quem acredita em alma gêmea aqui? Levanta a mão, por favor. Ok, um número bom de pessoas, né? Então, vocês acham que tem a sua outra metade em algum canto do universo, é isso? Essa é a percepção? Quem acha que não encontrou a sua alma gêmea ainda? Se estiver do lado do marido e da mulher, você fica... Esquece a pergunta.
Ai, que pergunta inconveniente. Que fora! Gente do céu! Ai, que horror! Muito bem. Vão embora para casa brigando no carro, pessoal. Muito bem. Nada disso, nada disso, nada disso, nada disso. Olha só. Existe aquela noção, né, da alma gêmea. É uma noção romântica e muito bonita, não é? Mas, literalmente, quem realmente, agora eu não estou brincando com vocês, quem realmente acredita que nós temos uma outra metade em algum canto da Terra ou em algum outro planeta? Quem realmente acredita nisso? Bastante gente. Bastante gente. Então, que bom que vocês estão aqui hoje para essa palestra, porque o Espiritismo nos vem esclarecer sobre essa questão das almas gêmeas. E a pergunta que Kardec fez aos mentores é essa: as almas, olha aí a pergunta, presta atenção, as almas que devem se unir estão desde suas origens, desde quando foram criadas por Deus, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a quem fatalmente um dia encontrará? A resposta é direta e bastante simples e objetiva: não. Não há união particular e fatal de duas almas. Não há. Você não foi criado pela metade. Porque se você acredita realmente que a sua alma gêmea está em algum canto do universo, você está incompleto, certo? Mas depende do conceito de alma gêmea. Pois é. Eu não acredito no conceito de alma gêmea de metade. Eu acho que nós somos completos, mas que a gente tem... A alma gêmea seria uma pessoa que vem nessa vida para ajudar a gente a se desenvolver e a ser o melhor que a gente pode, e não muito de complemento de que eu sou metade e preciso de uma outra metade. Eu também concordo. Olha que lindo, não é? Como é seu nome? Patrícia. Patrícia. Precisava ser uma menina mesmo para dar uma opinião dessa. Ai, gente, quando eu dava aula em cursinho, eu falava só as meninas desse tipo de opinião. Acabava, os meninos lá pulavam no fundão. Aqui vocês são tão educados. Então, brincadeiras realmente à parte. Excelente observação. Porque aí vem o comentário, não é? A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos, tanto mais afins, não é? Então, quanto mais simpáticos, quanto mais fácil a convivência, porque os dois estão cada vez mais no mesmo grau evolutivo, então a identidade de almas existe, sim. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Então, Kardec, não satisfeito com essa resposta, pergunta mais diretamente ainda aos mentores: em que sentido, então, se deve entender a palavra metade ou alma gêmea, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A própria resposta, a própria pergunta, na realidade, é uma resposta. E os mentores respondem: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, quando separado, estaria incompleto. Então, para ficar claro que nós não nascemos incompletos, não fomos criados por Deus pela metade. Portanto, o sentido de alma gêmea deve ter um sentido mais profundo e mais bonito. É ou não é? Então, vamos lá. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro, ou é essa simpatia o resultado de uma afinidade perfeita? O que vocês acham? Muito bem. A simpatia que atrai um espírito para o outro é resultado da perfeita, sim, concordância de suas tendências, de seus instintos,
Se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade. Nossa! Aí nós entramos num outro ponto das relações tão delicado, não é? Poderíamos falar só sobre isso em algum dos nossos encontros. A questão do respeito à individualidade do outro. Em que nível, já que a relação é uma parceria, como é que fica, então, quando há uma discordância de objetivos ou de decisões? São questões muito sérias, muito graves nos relacionamentos. Um quer uma coisa, o outro quer outra, mas as questões são muito diferentes. Quem renuncia? Quem sacrifica? Devemos ou não sacrificar ou renunciar? São perguntas seríssimas para os relacionamentos sobreviverem ou não. Muito bem, Kardec faz ainda... Isso é um assunto tão palpitante, Kardec continua o assunto no livro dos Espíritos, dizendo: a teoria das metades eternas encerra uma simples figura de linguagem. Não é? Como? Como? Desculpe? Não, eu tô lendo a Sim. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar, na linguagem comum, não vulgar não apropriado, e que não se deve tomar ao pé da letra. Mas você pode usar, sim, no sentido poético, no sentido figurado. Minha alma gêmea, minha alma afim. Não é? Às vezes as pessoas casam-se ou começam a viver juntas, nos primeiros 5 anos não existe aquela afinidade tão grande, não é? As pessoas vão se afinando e é uma decisão em comum se afinarem ou não, não é? E é muito comum no final de 20 anos de convivência, de 30 anos de convivência, as pessoas terem um nível de identidade tão grande, tão forte, que elas até se parecem. Vocês já viram isso? Eu acho impressionante isso. Se olha as fotos das pessoas, elas são parecidas como se fossem irmãos ou parentes. Eu acho isso interessantíssimo. Claro que não são todos os casais, mas isso acontece com uma relativa frequência. Então, a identidade necessária, perguntando Kardec aos mentores de novo, a identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Quem é que percebe a sutileza dessa pergunta? Então, a afinidade é só de pensamentos e sentimentos ou de conhecimentos? Ou seja, tem um mais evoluído Sim. do que outro? Sim. Essa é a pergunta. O que é mais importante? A identidade necessária, a existência dessa simpatia, tem a ver com os pensamentos e sentimentos ou com o conhecimento ou menos conhecimento que um dos parceiros tenha? A resposta dos mentores é na igualdade dos graus de elevação. De elevação. E aí você pode se referir à elevação moral e também à elevação intelectual, de conhecimentos. Nós não conseguimos imaginar os espíritos purificados sem conhecimento intelectual também. Jesus conhece tudo de biologia, de cálculo integral, de física, de química e do amor. A gente só vê Jesus como o amor. Mas os espíritos puros são espíritos completos. Eles já adquiriram toda a elevação moral, toda a elevação intelectual, já possuem todo o conhecimento do coração e do intelecto. E numa afirmação poética, tem um lado poético de Emmanuel, ele diz: a evolução é uma ave com 2 asas, a da sabedoria, do conhecimento e a do amor. Não é? As duas precisam estar equilibradas para que a evolução seja contínua e harmoniosa.
Jesus é o governador desse planeta. A ele foi concedido um planeta inteiro. Ele e toda a sua pleiade, uma comunidade de espíritos puros responsáveis pela direção dessa quantidade imensa de espíritos que iriam ser trazidos para a Terra. E o projeto é evolução. Bilhões e bilhões e bilhões de espíritos. Alguns desses bilhões estão reencarnados. A maioria deles ainda está no plano espiritual. Na década de 50, 60, num livro, numa famosa mensagem do livro Roteiro de Emmanuel, ele nos traz essa revelação, que na época nós tínhamos coisa de 7 bilhões de espíritos encarnados, e ele se refere que a população espiritual da Terra era mais de 20 bilhões de espíritos. E é por isso que a população da Terra de espíritos encarnados continua a crescer, porque essa é uma pergunta que as pessoas fazem. Não, essa história de reencarnação não faz o menor sentido para mim. Porque se você nasce, encarna, desencarna, reencarna. Encarna, reencarna, desencarna, e vai assim, você é sempre o mesmo espírito. Como é que a população da Terra aumenta? Não é uma pergunta importante? Primeiro existe a continuidade da criação de Deus. A criação de espíritos é contínua. Mas, necessariamente, a possibilidade de espíritos criados, recém-criados, virem para a Terra, hoje em dia, considerando no último milênio 2, talvez, é improvável, porque os espíritos da Terra já têm uma determinada evolução. Então, os espíritos novos, recém-criados, vão para planetas ainda com o mesmo nível de comunidade. A maioria dos espíritos, na realidade, que estão vivendo no planeta, são espíritos que já perderam há muitos milênios atrás a capacidade de habitar o planeta do qual nós tivemos grande parte da nossa evolução. A maioria de nós somos exilados. Fomos, como nos diz a Bíblia, expulsos do paraíso. Olha a linguagem da Bíblia, captando essas verdades universais. Nós já vivemos em planetas muito mais elevados, muito mais adiantados, que, comparado com a Terra, são verdadeiros paraísos. Nós já vivemos num planeta desse, e devido à nossa intempérie, nós fomos literalmente expulsos desse paraíso e fomos degradados na Terra. Então, se você diz, não, eu acho que eu não sou um planeta, não faço parte desse planeta. Vim de Capela. Deixa eu só falar com o metido, ou com a metida. Aí eu vim de Capela. Meu filho, se você viu de Capela e você ainda está aqui, até quando? Você vai ser o próximo degradado para o planeta mais inferior? É esse o seu futuro? Pois não. O espírito não está sempre em evolução? Como? O espírito não está sempre em evolução? Ele nunca regride? Correto. O espírito nunca regride, mas ele pode estacionar. E por que foi mandado para um país inferior? Por um planeta inferior? Porque a humanidade daquele planeta evoluiu e você perdeu o direito de viver numa sociedade daquele nível. Então você é convidado, na realidade você é literalmente levado a reencarnar num planeta mais inferior, que na realidade mais inferior daquele planeta, mas igualzinho a você e eu, né? As religiões orientais acreditam realmente que nós nascemos, reencarnamos e podemos voltar como gato com cachorro, dependendo da ruindade
com outros animais, não é? Mas nós podemos regredir na evolução. Não, isso não existe segundo a nossa concepção, porque ela não faz sentido. É a mesma coisa de você dizer que um adulto pode virar adolescente numa mesma vida ou uma criança. Não tem como retroceder, não é? O Espiritismo não aceita essa noção porque ela não faz sentido, não é lógica. Mas excelente pergunta. Eu adoro perguntas, vocês podem me interromper a qualquer momento. Mais alguma pergunta? Então vamos aí. Agora está ficando um pouco quente aqui, ou é impressão minha? Está um pouquinho quente? Ou eu que estou falando? Está um pouquinho, né? É que está lotada a sala. Então... Mas quando eu estava aqui, eu estava gelada na hora que eu entrei. Muito bem. 2 seres que se conheceram... Aí tem uma pergunta super legal. 2 seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se em outra existência corpórea e se reconhecerem? O que vocês acham? Sim. Se reconhecerem. Uau, vamos ver. Essa pergunta é muito boa. Os mentores vão dizer, reconhecerem literalmente, não. Mas serem atraídos um pelo outro, sim. Com certeza, mas não tem como você dizer, olha, você é... Não tem como dar um sinal, não? Não tem como dar um sinal. E, frequentemente, as ligações íntimas fundadas numa afeição sincera não provêm de outra causa. 2 seres se aproximam um do outro por circunstâncias fortuitas, ao acaso, mas que são o resultado da atração de 2 espíritos que se buscam através da multidão. Olha que linda a resposta. Resposta dos mentores. Mas, gente, sempre houve um princípio, não é verdade? Então, aqui, a pergunta é se 2 pessoas que já se conheceram e já se amaram. Mas isso não significa que você não possa vir a conhecer e a amar alguém nessa própria vida e começar uma relação dessa própria vida. Porque é o magnetismo dos sentimentos, das emoções, das criaturas que rege a relação humana, não é? E a pergunta é, os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? E os mentores dizem, olha, vocês não sabem muito ainda, isso é uma ciência chamada magnetismo, até nas relações do amor ela é válida. Então, entre os seres pensantes, ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então, aquela pessoa me atrai, é muito intenso e é real, a ligação é real. Não significa que ela é lícita, mas ela é real. Muito bem, o Espiritismo, então... Aqui está tudo muito levinho até agora, mas vai ficar um pouco forte. Vocês estão preparados para o mais forte? Sim. É? Yeah. Ok. Ainda bem que vocês estão. Ok. Muito bem. Então, em resumo, nós somos seres únicos. Deus não nos criou pares de espíritos. Não há almas, desde que sua origem estejam predestinadas à união com outra alma. E não há união particular e fatal de 2 almas. Ficou claro isso? Mas o termo pode ser usado no sentido figurado? Sim ou não? Sim, com certeza. Ou não, repetir aqui por quê? Ok. Então, a afinidade existe, ela é real, ela é intensa, ela é bela, ela é verdadeira. E o amor nutre e sustenta as almas, como nós comentamos também a semana passada, imaginamos nós. E a pergunta é, para aliviar o início da intensidade do que vem em seguida, nós vamos ter um vídeo que vai distrair vocês um pouquinho. Agora sim, por gentileza. Então vamos aí. Eu vou pedir para vocês desligarem a luz do pódio para dar contraste, por gentileza. Obrigada. E aumentar o som, por favor, a mídia. Voltando, porque sem som não tem vídeo. Podemos recomeçar? Sim? Não? Mais ou menos? Está no mute aqui? Ok, not good. Ok, no problem. Let's take out of the mute, so... Ok?
No problem. Tudo se resolve, não é mesmo, gente? Tudo que não tem solução já está solucionado. Então, vamos lá? Vocês estão prontos? Sim ou não? Me ajudem. Eu gosto de animação, gente. Olha, a palestra também tem que ser animada. Muito bem, vamos lá. Olá. Oi, Tchau. Nath. Então, amiga, é que eu tô voltando pra terra, vim fazer um check-out. Ok, qual o seu nome? É Ronaldo. Rogério. Rogério de quê? Não, é Ronaldo. Rondelli. Rogério Rondelli. Não é Rogério. Meu nome é Ronaldo. Rondônia. É Ronaldo. É Ronaldo Araújo, mas eu nem sei qual nome que eu vou ter agora. Ok, já achei aqui. Ronaldo Araújo, São Paulo, Brasil. A bagagem vai ser essa toda? Ah, sim, mas não é nada demais não. Só algumas provas que eu tenho que passar, algumas expiações. Ah, entendo. Então tá ok, já tá tudo certo, o senhor já pode ir. A senhora vai também? Não, eu ainda não. Mas já você vai pra lá também e a gente vai se encontrar de novo. Claro, eu vou pra uma ilha na Polinésia e você vai pra Araraquara, do lado. Ah, mas eu vou até o fim do mundo atrás de você. Oh, meu nhonho. Então... Oi. Vamos sim. Ah, Ronaldo, por que você tem que ir já? Como é que eu fico aqui sem você? Ah, como eu fiquei quando você veio primeiro pra cá, lembra? Eu fiquei sozinho lá sem você. Com muita saudade, amor. Mas eu sabia que a gente ia se ver. A gente não se viu? Sim. Então... Mas é que você é forte, nhonho. Eu não aguento. Não sou forte, não. Você é que me dá força. O seu amor me dá força. Quem me dá força? O seu amor. O seu amor me dá força. Então vamos? Gente, vamos. Partiu, vamos. Minha amada. Tchau, minha amada. Tchau, meu príncipe. Tchau, meu pudinzinho. Tchau, meu brigadeirinho. Tchau, meu cajuzinho. Tchau, meu docinho de... Gente, chega, né? Eu já tô engordando com essa melação toda de vocês. É que é muito amor. Não, minha filha, isso não é amor, não. Isso é obsessão, tá? Quem ama quer ver o outro bem, entendeu? Mas eu quero ver o meu nhonho bem pertinho de mim. Não, amor, eu entendi o que ele quis dizer, que a gente precisa encarnar pra evoluir, alcançar a paz, a felicidade. Você não quer me ver feliz? Mas você não é feliz comigo? Desapega. Vocês foram criados grudados, por acaso? Não sei. Será que a gente é alma gêmea? Querida, não existe nada disso. Carne e unha, almas gêmeas, bate coração. Mas eu sinto aqui dentro de mim que nós fomos feitos um pro outro. Ah, tá sentindo aí dentro? Deve ser gases. Olha só, ele tem razão. O que existe entre os espíritos é afinidade, simpatia. Não existe negócio de feito um pro outro. A gente foi feito pra uma união com todos, quando encontrarmos a perfeição. Claro, vocês têm toda a razão, né? Tem toda a razão, eu sou culpada por excesso de amor. Será que eu assino minha sentença por amar demais? Amor não, fofa. Isso é desequilíbrio. Cadê meu docinho de coco? Quem vai agora, meu docinho de coco? Tchau, Ronaldo. Deixa. Ela precisa compreender. Vamos dar tempo ao tempo. Nossa, mas é muita aprovação aí, né? Peraí, um minutinho. Prazer, expiação. Deus, como é que eu vou fazer Muito agora? bom, né, gente? Como é que eu vou viver sem ele? A minha companhia de tantas reencarnações. Ai, meu Deus, eu não vou aguentar. Oi. Opa. Oi. Ai, gente, para! Ele me chamou de mocreia antes de vocês entrarem. Chamou de mocreia. Muito bom, né, gente? Muito bom. Muito bom. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se,
Isso é uma pergunta sobre as uniões antipáticas. Como é que entre os encarnados frequentemente só de um lado há afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Fortíssima pergunta, né? Dolorosíssima. Quantas e quantas e quantas relações são um reflexo dessa pergunta? E a resposta é um pouco longa, mas a gente vai fazer por partes para poder absorvê-la melhor. Não compreendeis então que isso constitui uma punição, se bem que passageira, quando essas uniões ocorrem? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências? E que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material pela beleza da pessoa? Por exemplo, não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em que supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciar essas qualidades ou não. Tanto assim que em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e eterno amor por aquela relação se assentar na estima. Então pode acontecer o contrário, não é? Uma relação não necessariamente afim acaba ao longo dos anos se tornando uma relação de profunda estima mútua. Cumpre, não se esqueça, de que é o espírito quem ama e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Duas espécies de afeição existem. Duas espécies de afeição, a do corpo e da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera é a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se desde que a ilusão se desfaça. E aí Emmanuel se refere às provações dolorosas, que são essas uniões dificílimas. Não devemos esquecer que a Terra ainda é uma escola de lutas regeneradoras ou expiatórias, onde o homem pode consociar-se até várias vezes, sem que a sua união matrimonial se efetue com a sua alma gêmea, com a alma gêmea da sua, muitas vezes distantes da esfera material. Então você pode até casar-se várias vezes com outras pessoas que não seja necessariamente aquela pessoa que é considerada a sua alma gêmea a nível de afinidade espiritual. Por que isso, gente? Porque você deve a outras criaturas. Você complicou a existência de outros. Você comprometeu o equilíbrio de alguns outros. E essas criaturas voltam pelo magnetismo, pela atração da vida, da alma. Nós passamos a atrair essas criaturas para o nosso convívio de forma até inconsciente. A criatura transviada, até que se espiritualize para a compreensão desses laços sublimes, está submetida no mapa das suas provações a tais experiências, por vezes pesadas e dolorosas. Então nós vamos aqui, com isso, compreender o conceito dessas almas que se tornaram em almas unidas através de laços dolorosíssimos. As famosas almas algemas. E num diálogo em nosso lar também, entre
a dona Laura e André Luiz, o diálogo se desenvolve da seguinte forma: na fase atual evolutiva do planeta existem na esfera carnal raríssimas uniões, raríssimas, isso é a dona Laura esclarecendo André Luiz, raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados, de criaturas, espíritos forçados, sob algemas. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem, isso é a dona Laura falando, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado ou do ficar, ou seja o que for, do relacionamento antes do casamento ou da coabitação, procuram-se mobilizando os máximos recursos do espírito, e daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. Você fica 2 horas no telefone com uma pessoa assim, falar absolutamente nada, e você não quer desligar, é 2 horas da manhã e você, meu amor, enfim, o papo continua e continua, é incrível, a gente arranja um papo, eu não sei de onde tanta conversa. O assunto então é o mais trivial, tem um singular encantamento, porque o amor da sua vida está falando com você, o amor e a mulher comparecem, o homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes, é a melhor parte, é a nossa melhor parte, é a melhor parte do outro. E finalmente, mais logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam os corações. Não há concessões recíprocas, aí é no que a relação se transforma. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e por vezes nem mesmo fraternidade. E nós poderíamos adiantar que às vezes nem mesmo educação. E apega-se a beleza luminosa do amor, e apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam, não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. É o silêncio, a lei do silêncio, da indiferença em casa. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas operando em rumos opostos. Nós comentamos os tipos de casamento e falamos de que passa a ser, parece até gozado. Eu vou precisar de mais 5 minutos, vocês me dão? Pode ser? Quem precisa levantar? Compreendo. De todos os tipos de casamento, existem sim os provacionais, que é a grande maioria, como nós vimos até agora, e os acidentais. E aí eu brinquei com vocês, falei da programação reencarnatória desse lindo rapaz, que é o plano A dele era a Mônica, que é o Marcelo, não é? O Rafael, aliás, o nome dele. Se não desse certo, o plano espiritual já tinha o plano B em vista. É a Carla, o plano B desse rapaz. Então, essas duas são ou não são programadas para a reencarnação dele? Então, o plano espiritual já está pensando, é capaz que ele não consiga, os dois não consigam se entender. Não conseguindo se entender, tem a Carla, que ainda é parte do projeto da vida dele. Mas aí vem o plano nenhum, essa beleza, essa lindeza, a criatura aparece na vida dele, o Rafael se desequilibra, larga a Mônica, que já era mesmo, a Carla então já foi há muito tempo, e fica com o plano nenhum. Esse é o plano nenhum. Com quem você está vivendo agora? O plano A, o plano B ou o plano nenhum? A pergunta se impõe. Muito bem, os tormentos voluntários, nos dizem os mentores, que a maioria deles são realmente feitos por nós. Nós esperamos
E esperamos uma felicidade verdadeira que não existe na Terra, mas existe sim uma felicidade relativa. Mas nós continuamos a buscar o que perturba, o que nos excita, o que nós desejamos ardentemente. Aqui é que nós caímos. Aqui que é o problema. É aqui que nós nos perdemos em vários níveis, não apenas nos relacionamentos. Das 3 principais razões do divórcio nos Estados Unidos, e a gente pode, quem sabe, inferir para a grande maioria das nações, é a falta do comprometimento. É, no fundo, você casa com um pé, mas o outro você está pensando, se não der certo, eu caio fora mesmo. Quantos coabitam com esse propósito? Tanto é que nas estatísticas, o nível de confiança das pessoas que coabitam está lá embaixo, tipo assim, 15%. Isso não é uma crítica, mas isso é uma reflexão. Porque as pessoas podem coabitar e terem o mesmo nível de comprometimento. O segundo é a questão constante da discussão em casa, de briga em casa o tempo todo. É o segundo principal motivo. Mas veja, o principal motivo, 73%, é a falta do comprometimento. É quando você precisa, o outro não está lá. São 2 pessoas vivendo juntas, mas com objetivos diferentes. E nenhuma delas disposta a sacrificar algo em função da outra, esquecendo que a vida dá voltas. Esquecendo que nós podemos renunciar hoje, mas amanhã a porta se abre. As situações mudam. A vida alivia. As provações diminuem. O cenário é outro. E nós, metidos no momento X da nossa vida, largamos uma existência inteira. Um relacionamento de 10, 15 anos. Porque está desconfortável naquele momento. São grandes provações, ninguém está diminuindo a intensidade delas. Mas nós precisamos ver além. E daí, nós vemos então, não é? Essas como sendo a indiferença, a falta do comprometimento, as brigas domésticas constantes, a falta do interesse em querer se ajustar e também um outro comprometimento nas estatísticas, a interferência de familiares. Já pensou? Você que é sogro, que é sogra, que é tio, que é primo, que é irmã, que é irmão, às vezes o silêncio é mais ouro do que a sua opinião. E aí vem, não é? No meio dessa confusão toda, dessa desarmonia que se instituiu, vem aí as relações ilegítimas. Ah, mas eu não. Você desempine o seu nariz. Sabe por quê? Você não sabe se na próxima esquina da sua vida, na sua próxima provação, na próxima crise do seu casamento, se você não vai cair nisso. Então desempine o nariz. Ah, porque ele me traiu, porque ela me traiu. Você não sabe se você estivesse no nível de carência, de necessidade e de desarmonia em que ele ou ela se encontra, se você não faria o mesmo. É impossível conviver se não houver perdão. Quem assina o papel do casamento tem de assinar: eu perdoarei 70 vezes 7. O único momento que não tem lugar para o perdão e a separação é necessária quando a vida está em jogo. A segurança está em jogo. O equilíbrio psíquico do outro está em jogo. Aí é diferente. Aí a separação se torna necessária. E nós vemos um caso de separação nas obras de André Luiz, onde os mentores intuem, inspiram a pessoa durante o sono a se separar, buscando prevenir um futuro suicídio. Então, leviandades à parte, realmente falando muito sério, nós podemos sim estar separados
dos amores da nossa alma, da nossa existência, separados pelo destino nessa existência, e podemos sim reencarnar em condições expiatórias, separados por completo a quem nos ligamos espiritualmente através dos tempos? É uma provação ou não estar longe da sua alma gêmea? Com certeza. Dificílima, dolorosa. E o compromisso afetivo é um dever da alma íntimo. E eu convido vocês a realmente refletirem sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo. O dever do coração eleva o homem. O dever principia sempre para cada um de nós no ponto em que ameaçamos a tranquilidade, a felicidade e a tranquilidade do próximo. Esse é o nosso dever. Mas quando nós estamos desequilibrados, nós simplesmente esquecemos da noção do dever. A verdade é que a vida acaba nos chamando de volta a essas relações de sacrifício, de testemunho em outras reencarnações, ou se Deus, na sua misericórdia, assim nós permitirmos e nos permitir, nós podemos ainda nos rever perante a nossa própria consciência nessa própria vida. Então, são reflexões valiosas nós lembrarmos que as manifestações do amor quase sempre são aqueles que não têm maturidade para a vivência expressiva do sentimento enobrecido pensam em adaptar-se logo a outro. O amor não necessita que ocorram mudanças de compromissos. Antes, pelo contrário, é um dínamo de forças. E, finalmente, quando o amor aparece ter gerado... Desculpem, nós estamos bastante atrasados. Quando o amor parece ter gerado desencanto e decepção, é porque não foi realmente vivenciado como deveria. Quem assim se sente desprestigiado e infeliz, por não haver recebido o correspondente ao que pensava e pelo que lutava em verdade, não estabeleceu um vínculo de amor profundo, mas transferiu para o outro seus desejos não realizados, as suas ambições não vividas. Quando os conflitos interiores não se encontram solucionados e a imaturidade predomina no comportamento psicológico da alma, a sua afetividade é instável, perturbada, exigente, nunca se complementando e nem acrescentando ao outro, transformando a vida do outro num inferno. Toda vez que alguém se apresenta ressentido pelo amor não correspondido, é porque pretendia negociar o sentimento na base do eu te amo a fim de que me ames. E o amor não correspondido é jogado na nossa cara nas próprias relações vividas, nas que estão ainda vigentes. Por isso, Joana termina. Podemos concluir que o amor romântico é essencialmente egoísta. Eu te amo. Você me ama? Você vai me fazer feliz? Então, finalmente, é como a nossa irmã Patrícia nos lembrou no começo, não é? As almas gêmeas são as almas afins. O outro não nos completa, mas certamente nos acrescenta. E esse é o nosso futuro, que nós esperemos, que esperemos nós, saiamos dessa vida com isso atrás de nós. Ama, deixando que os teus sentimentos nobres governem a tua existência e poderás fruir os benefícios que defluem dessa conduta. Com isso, nós deixamos nossos votos de muita paz a todos